Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês estão vendo isso daqui, mas vamos falar um pouco sobre a visão geral sobre o Business Process Management, ou mais conhecido como BPM. Bom, BPM é definido como estratégia para gerenciar e melhorar o desempenho de um negócio por meio da otimização contínua dos processos de negócio, em um ciclo fechado de modelagem, execução e medição. Isso inclui os métodos, técnicas e ferramentas usadas para projetar, executar, controlar e analisar processos operacionais de negócios envolvendo pessoas, sistemas, aplicativos, dados e organizações. Bom, para que serve o BPM? O BPM serve, de maneira geral, para melhorar os resultados da empresa como um todo, e por isso é especialmente utilizado em tempos de crise. Para fornecer resultados, o BPM atua da seguinte maneira: 1. Melhora a efetividade e eficiência dos processos, ou seja, como os processos são avaliados, gerenciados e passam por melhorias contínuas, eles se tornam mais eficientes, atingindo os objetivos de maneira mais precisa. Além disso, com o uso adequado do BPM, é possível evitar retrabalho. 2. Reduz os custos, ou seja, processos eficientes são processos mais baratos e, por isso, o uso dessa gestão de maneira correta permite que a empresa gaste menos para as mesmas operações. 3. Diminui o tempo de produção e melhora a qualidade, ou seja, como permite a automatização de processos, o BPM diminui a exposição a erros e falhas em geral, melhorando a qualidade como um todo do resultado final. Além disso, a automação ou mesmo gerenciamento eficaz reduzem o tempo gasto pelo processo. 4. Diminui ou elimina ruídos na comunicação, ou seja, ruídos na comunicação em um meio empresarial podem significar perda de tempo e de dinheiro. Como garante, como garante uma visão mais sistemática, o BPM ajuda a reduzir ou mesmo eliminar essas falhas de comunicação, garantindo que o processo ocorra de maneira otimizada. Vantagens do BPM. O BPM ajuda empresas a identificar a importância estratégica de seus processos e a tirar vantagens competitivas disso. Também serve para proporcionar ao gestor uma maior facilidade de encontrar oportunidades de melhoria no serviço prestado aos clientes, por meio de indicadores e resultados. Os processos são controlados por uma série de índices de avaliação de processo, como o tempo de execução do processo, melhorias de desempenho, acompanhamento do processo corrente, entre outros. Fases do BPM. 1. Planejar arquitetura de processo. A fase do planejamento trata da elaboração da estratégia, onde se define a relação entre a organização e o ambiente interno e externo, bem como os objetivos organizacionais, com a definição de estratégias alternativas. Consiste em saber o que deve ser executado e de que maneira deve ser executado, prevendo o futuro da empresa em longo prazo. 2. Analisar processos. Essa fase de análise do ciclo de vida do BPM se dedica a entender de forma detalhada o momento atual do processo de negócio. Ela busca levantar todas as informações possíveis e documentações disponíveis para um entendimento correto do estado atual do processo e de como ele cumpre seus objetivos. 3. Desenhar processos. A fase de desenhar do ciclo de vida do BPM, conhecida também por redesenho de processos, trata a mudança de processo que irá impactar no atingimento de metas e estratégias organizacionais e satisfação do cliente. O desenho tem o objetivo principal de criar representações da situação futura do processo, seja um novo processo ou um processo melhorado. 4. Implantar processos. Essa fase de implantação do ciclo de vida do BPM trata da publicação e execução dos processos que foram identificados, mapeados e redesenhados nas fases anteriores de análise e desenho. Ela trata de duas abordagens para a implantação dos processos, que mesmo sendo complementares, possuem características diferentes. Uma delas tem a ver com a implantação de processos digitais, enquanto a segunda tem a ver com a implantação de documentação de processos. 5. Monitorar processos. Essa fase tem a finalidade de monitorar e medir o desempenho dos indicadores aplicados nos novos processos.
avaliar os resultados e seu alinhamento com as metas e objetivos da organização. Esse monitoramento se baseia em 4 dimensões fundamentais. São elas: tempo de duração do processo, custo monetário gasto com o processo, capacidade, que é o quanto o processo efetivamente produz, e qualidade, que analisa se há muitos erros e variações que afetam uma entrega satisfatória aos clientes do processo. 6. Refinar processo. A fase de refinamento tem o objetivo de analisar os resultados obtidos na fase de monitorar, comparar com as metas estabelecidas e garantir que os processos de negócio estejam alinhados e otimizados para atender à orientação estratégica da organização definidos durante a fase de planejamento. De modo geral, devem ser considerados pelo refinamento alguns direcionadores, utilizados como meio para avaliar os resultados do monitoramento. Aspectos do BPM. O primeiro aspecto que vamos citar são as estratégias. Para que uma empresa consiga atingir a visão do futuro desejada, é preciso que os processos estejam alinhados ao planejamento estratégico. Ter uma operação adequada é uma parte fundamental no conquista das estratégias definidas no plano de execução, para colocar em prática as ações necessárias para o cumprimento do que foi planejado. Objetivos. Atingir os objetivos organizacionais é o sonho de toda empresa. Muitas vezes esses objetivos não conseguem ser alcançados porque a organização não possui uma definição clara de seus processos. Alguns até possuem, mas não conseguem gerenciar os processos de forma adequada, para que eles consigam performar melhor e entregar valor ao cliente. Também pode acontecer de a organização não ter objetivos estratégicos bem definidos, e assim ficar difícil destinar recursos para os processos. Papéis. Durante o fluxo de processo, é comum que várias pessoas participem das atividades que colaboram para chegar ao resultado do processo. No BPM, cada processo ponta a ponta possui um dono, que vai ser responsável pela performance desse processo. Isso inclui cobrar de outras pessoas que participem do processo, que não são donas, mas façam a sua parte para que o desempenho não seja prejudicado. No fluxo do processo, temos vários passos que são executados por vários papéis. Esses papéis podem ser representados por uma ou mais pessoas, desde que eles tenham as competências necessárias. É importante dizer que uma pessoa pode exercer mais de um papel no processo. O que importa é que ela seja apta para tal. As ferramentas do BPM. A principal ferramenta do BPM é o BPN, é o Business Process Model Notation. O processo de BPMN, é servir de apoio ao uso do BPM, fornecendo notação bastante intuitiva, permitindo assim representar os processos de negócios complexos. Veremos mais detalhe no próximo grupo, que fará a apresentação. Enfim, avaliar, controlar, melhorar e automatizar os processos garante que a empresa consiga processos mais eficientes e mais baratos. Isso pode ser conseguido ao se utilizar o Business Process Management, especialmente em operações e processos que possuem muitas modificações de acordo com suas condições. O BPM é bastante eficiente em garantir, inclusive, vantagens competitivas para a empresa. Bom, e assim terminamos nossa apresentação.